Vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É muito bom ter você comigo aqui. Então não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Amém? E hoje vamos meditar na palavra de Deus que está no livro de João, capítulo 14, versículo 16 a 18, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Como é bom ouvir a palavra de Deus, como é bom meditar na palavra de Deus. Jesus falava aos seus discípulos, fala a nós, na época ele falava aos seus discípulos, que ele iria ao Pai, mas não nos deixaria órfãos. Ele rogaria ao Pai que o Espírito Santo de Deus viesse e habitasse em nós. Hoje, essa palavra já se cumpriu. Nós não estamos órfãos. O Espírito Santo de Deus habita em nós, até que Jesus venha e nos leve para junto do Pai. Glórias a Deus, Maranata, Cristo vem. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus habitando em nós. O Espírito Santo é uma pessoa da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas um só Deus. Amém? Então, Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita em nós, vive em nós. E por que Jesus deixou o Espírito Santo conosco? Porque nós somos estranhos no ninho. Porque nós não somos dessa terra. A nossa cidade é no céu, o nosso lugar é lá. Nós estamos aqui. E não poderíamos ficar aqui sem a direção de Deus. Não poderíamos ficar aqui sujeito a nossas próprias sortes. Não. E Deus é tão misericordioso, que na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus, rogou ao Pai, rogou a Deus, que mandasse o seu Espírito para habitar em nós. E assim foi. O Espírito Santo habita em nós. E é porque o Espírito Santo habita em nós que nós podemos viver nesse mundo sem nos envolvermos com o sistema do mundo. É porque o Espírito Santo habita em nós, é que nós podemos passar pelas circunstâncias difíceis da vida e continuar sem desistir. O Espírito Santo habitando em nós, ele traz consigo todas as suas características, todas as suas qualidades. Benignidade, bondade, amor, mansidão, domínio próprio. Todas as qualidades, todos os frutos do Espírito Santo estão em nós quando o Espírito Santo está em nós. Estão à nossa disposição desde que nós realmente queiramos fazer uso, queremos dar liberdade ao Espírito Santo, porque Deus não nos força a nada. Tanto que Jesus disse: estou à porta e bato, se abrir entrarei, se não abrir eu não vou entrar. Isso demonstra que Deus não nos força a nada. Ele nos dá o Espírito Santo, ele nos dá com o Espírito Santo todas as suas qualidades, todas as suas características, mas não nos força a dar liberdade ao Espírito Santo, não nos força a queremos fazer uso das qualidades, das benignidades, do amor, da santidade do Espírito Santo, dos frutos do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. Não, o Senhor não nos força. Mas Ele é tão amoroso, Ele é tão cuidadoso, que não nos deixou órfãos nessa terra. Deixou o seu Espírito conosco. E é através do Espírito Santo habitando em nós que nós podemos realmente passar por que passarmos e sermos fortalecidos, sermos conduzidos. A palavra de Deus diz: se nós não soubermos se iremos para a direita ou para a esquerda, ouviremos a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falará conosco e nos indicará o caminho a seguir. Então nós não estaremos perdidos. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, aquele que não nos deixa ser enganados, não nos deixa ser confundidos. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o Espírito Consolador, aquele que vem na hora da nossa aflição.
aquele que nos conduz nas horas mais difíceis de nossas vidas, que muitas vezes pessoas não podem nos ajudar. É só o Espírito Santo. Por exemplo, quando a gente perde um ente querido, é só o Espírito Santo que pode nos conduzir, que pode nos fortalecer, que pode nos consolar. Não há palavra que nos console, mas o Espírito Santo, habitando em nós, ele age, desde que a gente dê liberdade ao Espírito Santo. E à medida que o Espírito Santo age em nossas vidas, ele vai nos consolando dia a dia, dia após dia. E nós vamos sendo fortalecidos para continuar, independente da circunstância, independente da situação. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito que leva nossas orações até o Senhor. Por meio de Jesus Cristo, nossas orações são levadas, mas muitas vezes nós não sabemos orar. O Espírito Santo intercede por nós e leva nossas orações da forma correta até o Senhor, de forma inteligível ao Senhor. Forma inteligível, não sei se seria essa palavra correta, mas às vezes a gente vai orar e se a gente for falar o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, muitas vezes nós vamos falar o que não deveria ser falado. Muitas vezes nós não vamos orar corretamente e por isso o Espírito Santo interpreta o nosso sentimento, a nossa situação e leva isso até o Pai. Através do Espírito Santo, quando nós oramos em línguas, é o Espírito Santo interpretando nossa necessidade, nosso sentimento e levando até o Senhor. Porque se nós fôssemos orar com a nossa língua, com o nosso sentimento, nós não oraríamos certo. Nós seríamos incapazes de passar para Deus a real situação ou o que nós realmente desejamos. Então o Espírito Santo intercede por nós e leva as nossas orações até o Pai por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ninguém vai ao Pai, senão pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo é a pessoa de Deus habitando em nós, é o próprio Deus habitando em nós. Mas o Espírito Santo, como já disse, não nos força a nada, Deus não nos força a nada. O Espírito Santo pode habitar em nós e ficar inerte, porque nós não damos ouvido ao Espírito Santo. Porque nós não damos liberdade ao Espírito Santo. É a mesma coisa você colocar uma planta no vaso e deixar ela lá e não regar, e não adubar, e não fazer ela crescer, e não dar liberdade a ela para crescer, para se expandir. Ela vai simplesmente ficar lá. Está lá, mas sem vida. O Espírito Santo não perde a vida em nós, porque ele é o próprio Deus. Mas ele pode ficar adormecido em nós, porque nós não damos liberdade a Ele, porque nós não temos comunhão com Ele, porque nós não ouvimos a voz de Deus, porque nós não deixamos Deus agir em nossas vidas. Não que Deus não tenha poder. Através do Espírito Santo Ele pode mudar tudo, Ele pode consolar, fazer o que Ele bem entender, mas Ele não nos forçará. Nós temos o livre-arbítrio, irmãos. E até para que o Espírito Santo tenha liberdade em nós temos que querer. Nós temos que usar o nosso livre-arbítrio. Ao contrário, seríamos forçados. O Espírito Santo estaria impondo uma situação para nós, estaria impondo um agir em nós. Não, não é assim. Nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo. Nós precisamos primeiro crer que Jesus subiu ao Pai e deixou junto de nós o Santo Espírito de Deus. Que Ele clamou ao Pai e o Pai nos deu o Espírito Santo. E realmente nos deu. O Espírito Santo hoje habita em nós. E através do Espírito Santo, nós recebemos a sabedoria do Senhor. Através do Espírito Santo, nós recebemos os frutos do Espírito Santo. A fé, a benignidade, o amor, a mansidão, o domínio próprio. Nós recebemos os dons espirituais. Dom da palavra, dom da ciência, dom da fé. Nós recebemos os dons. Mas precisamos querer usar. Precisamos dar liberdade ao Espírito Santo. Como que eu vou dar liberdade ao Espírito Santo? À medida que nós buscamos mais e mais a Deus, à medida que nós meditamos mais e mais na palavra de Deus, à medida que nós estamos em oração, nós vamos dando liberdade ao Espírito Santo. Nós vamos nos achegando mais e mais a Deus. E o Espírito Santo vai tendo liberdade para nos conduzir, para nos orientar, para nos consolar, para nos fortalecer. É o Espírito Santo que nos conduz. Quantas vezes nós falamos coisas ou fazemos coisas que, se nós pararmos para pensar, nós diremos, mas eu não tenho sabedoria para isso, como?
Humanamente seria impossível saber disso, eu falar isso. Mas é o Espírito Santo que age. É o Espírito Santo que nos dá a sabedoria. É o Espírito Santo que nos dá a palavra da ciência. Você já esteve orando, Deus se mostrar alguma coisa que você não viu, que você não presenciou, e você chegar e falar, olha, aconteceu isso, 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 ou vai acontecer isso, isso, isso. É porque é a palavra da ciência. Através do Espírito Santo, o Senhor nos dá a ciência do que aconteceu ou do que vai acontecer. Muitas vezes nós somos chamados a opinar, a aconselhar em situações que nós nunca vivenciamos. E não teríamos condições de fazê-lo por nós mesmos. Não teríamos como resolver aquela situação, como orientar. Mas através da sabedoria que o Espírito Santo nos dá, nós podemos aconselhar, nós podemos trazer a verdade, nós podemos trazer a solução, melhor dizendo, a solução para aquela situação. E vemos que a partir do momento que o Espírito Santo nos dá a sabedoria, que nós damos aquele conselho, aquela orientação, nós vemos o agir de Deus. E por isso que toda honra, toda glória, todo louvor é do Senhor, porque sem o Senhor nós não somos nada. Irmãos, veja como Deus é misericordioso, como Deus é amoroso. Veja a preocupação de Jesus Cristo de subir ao Pai e pedir ao Pai que deixasse o Espírito Santo conosco, que não nos deixasse órfãos. Nós não ficamos aqui sujeitos à própria sorte. É por isso que nós não temos o direito de dizer, como eu já disse, você também muitas vezes, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Quantas vezes, como Elias fez, a gente orou e falou, Senhor, me leva, me leva. Eu mesma, pela morte do Michael, teve dias que eu falei, eu não aguento, meu coração vai explodir, eu não aguento. Senhor, me leva, eu não quero mais ficar aqui. E hoje eu peço perdão a Deus. Porque o Espírito Santo, ele entende a angústia que eu estava vivendo, a dor que eu estou vivendo. E ele traz o consolo, ele traz a paz, ele traz a força que eu, como muitas e muitas e muitas famílias enlutadas, precisam. E muitas vezes as pessoas querem nos ajudar e não podem. Porque não há palavra que consola, não há palavra que dá força. É Deus que habita em nós que vai nos dar a força. É Deus que habita em nós que vai nos dar a condição de continuar. É Deus que habita em nós que vai nos dirigir para tomarmos as decisões certas. É Deus que habita em nós que não nos deixará desistir. Não. Porque se o Michael foi, se o seu ente querido foi e você ficou, é porque Deus tem propósitos ainda na sua vida. Propósito que agora você pode não enxergar, como eu posso não enxergar. Mas existem outras pessoas que nós precisamos ajudar como instrumentos de Deus, porque sem Deus não podemos nada. Então Deus tem um propósito em nossas vidas. Nós precisamos continuar esse propósito. Mas para isso, irmãos, nós precisamos realmente dar liberdade ao Espírito Santo. Nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. E ter comunhão com o Espírito Santo é nos aproximarmos mais e mais de Deus. Repito, através da oração, através da palavra, meditação na palavra. É nos convertermos de todo o coração, deixando os maus caminhos, nos afastando daquilo que nos afasta de Deus e nos achegando àquilo que nos faz estar mais perto, mais próximo de Deus, mais junto da vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Por isso ninguém pode se sentir sozinho na face da terra. Aquele que um dia reconheceu o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entregou sua vida a Jesus Cristo. Aquele que busca as coisas de Deus, aquele que busca a Deus como primícia em suas vidas, aquele que tem o anseio, o desejo de estar na vontade de Deus, este não pode. Aquele que tem o nome no livro da vida, este não pode se sentir sozinho, porque Deus é conosco até a consumação dos séculos, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, porque Jesus subiu, mas não nos deixou órfãos, rogou ao Pai que o Espírito Santo de Deus viesse e habitasse em nós, e Ele habita em nós, somos um com Ele, porque Ele habita em nós. Onde nós vamos, o Espírito Santo está presente, porque Ele habita em nós. Então não podemos dizer, estou sozinho. Não estou sozinha. Não estou sozinha, jamais, porque tenho Deus comigo. Onde eu for,
Deus é comigo. Ele habita em mim. Nós somos templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo não é o prédio da igreja. O templo do Espírito Santo não é a sua casa, não é a minha casa. O templo do Espírito Santo somos nós. E onde nós estivermos, o Espírito Santo estará. E se não soubermos, se iremos para a direita ou para a esquerda, o Espírito Santo nos conduzirá, desde que nós realmente queiramos ouvir a voz do Senhor, desde que realmente nós atentemos para a vontade de Deus. E aí nós vamos nos desviar dos maus caminhos. Nós não vamos para a direita nem para a esquerda. Para a direita nem para a esquerda. Nós iremos para o caminho certo, o caminho correto, porque o Senhor é conosco. Irmãos, grande dádiva nós recebemos quando recebemos o Espírito Santo de Deus. Imagine você, imagine a mim, imaginemos nós sem Espírito Santo de Deus, lançados nesse mundo sujeito à própria sorte. Imagina nós sem o Espírito Santo, guerreando com o mundo espiritual, com Satanás e seus demônios, ó potestades malignas. Que seria de nós, irmãos? Que seria de nós sem o Espírito Santo? Nada, estaríamos subjugados. Mas não, o Espírito de Deus habita em nós. E é o Espírito Santo de Deus que nos dá a palavra de sabedoria, que nos dá a palavra de ciência. É o Espírito Santo que nos dá o dom do amor. O amor, a fé. É o Espírito Santo de Deus que nos dá a benignidade, a misericórdia, irmãos. É o Espírito Santo de Deus que nos faz bondosos. Não temos méritos nenhum em ser bondosos. Não, porque por nós mesmos muitas vezes não seríamos. Muitas vezes agiríamos por ímpetos, agiríamos pela o nosso estado de espírito, entre aspas, o nosso estado de espírito na hora. Se estamos com raiva, né? Não queria usar essa palavra, mas se estamos com raiva, estamos amargurados, nós agimos de forma hostil, de forma, entre aspas, grosseira, também não gostaria de usar essa palavra, mas de forma que não deveríamos agir. Mas quando nós temos o Espírito Santo, muitas vezes, como diz, entre aspas, também uma palavra que hoje eu estou usando palavras que eu não costumo usar e que não gostaria, entre aspas, e vamos engolir o sapo, né? Como dizem no popular, mas não é engolir sapo, é dar liberdade ao Espírito Santo para nos dar a mansidão, para nos dar o domínio próprio e não nos deixarmos sermos influenciados pelo ambiente, influenciados pela situação, mas sim fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você, que já se entregou a Jesus Cristo, que já decidiu que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Jesus, porque a palavra de Deus é a verdade. Você se decidiu pela verdade, você decidiu pelo caminho, o único e verdadeiro caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Você que decidiu ter Deus como o único Deus da sua vida, o Espírito Santo habita em você. Se você não fez ainda, pode fazer. Há tempo de fazer. Basta que você realmente reconheça Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e queira se entregar a Ele. Irmãos, o Espírito Santo é quem pode nos dar a vitória. É o Espírito Santo que nos dá a fé e faz com que a fé flua em nós e através de nós. A fé para nós e a fé para outros. Ao Espírito Santo que faz com que nós realmente tenhamos fé e a esperança, a certeza de que se fecharmos os olhos aqui, estaremos nos braços do Pai lá no céu, na nossa terra, na nossa pátria. É o Espírito Santo que nos conduz. É o Espírito Santo que alivia a nossa dor. É o Espírito Santo que nos traz a paz que excede todo o entendimento. É através do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo, nós não teríamos paz. Sem o Espírito Santo, nós não teríamos a direção do próprio Deus para tomarmos as decisões corretas, para agirmos da forma que Deus espera que venhamos agir. Sem o Espírito Santo, nós não teríamos a libertação daquilo que nos machuca, daquilo que nos faz mal, daquilo que sai da vontade de Deus, daquilo que entristece o próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá essa libertação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando falo do Espírito Santo,
Eu estou falando da Santíssima Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo é uma pessoa da Santíssima Trindade. É o próprio Deus habitando em nós. É o Filho agindo através de nós. É o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Um só Deus, Pai, mas em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas como é isso? Há momentos, irmãos, que só Deus pode agir, o Deus Pai. Então, nesta hora, mesmo estando os três juntos, é Deus Pai que vai agir. Há momentos que é o Deus Filho. Então, nessa hora, mesmo estando os três juntos, é o Deus Filho que vai agir. Há momentos que é o Espírito Santo, mesmo estando os três juntos, que tem que agir. Então, o Espírito Santo que vai agir. Um Deus, entre aspas, muito mal explicado, com três pessoas e três funções. Entre aspas, porque não seria uma definição boa, correta. Sim, um Deus, três pessoas, Santíssima Trindade, sim, mas três funções não seria correto, porque o Espírito Santo tem várias funções em nossas vidas. O Deus Pai tem várias funções. O agir dele é imenso em nossas vidas, assim como o Espírito Santo e Jesus Cristo, o Deus Filho. Então, talvez a colocação não tenha sido correta, mas entenda, um só Deus, três pessoas, irmãos, mas que não se separam, que estão em comunhão. Então, irmãos, é o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos guia, e o Espírito Santo quem habita em nós. Nós não temos o direito de desistir, nós não temos o direito de achar ou nos sentir só. Ninguém é só na face da terra. Só pode se sentir sozinho aquele que realmente não se entregou a Jesus Cristo, não entregou a sua vida a Jesus Cristo, não reconheceu o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Sim, porque esse não abriu a porta para Jesus, esse não deixou Jesus entrar, esse não deixou o Espírito Santo habitar em si. Então, esse pode se sentir sozinho, mas nós não. Nós que entregamos a vida a Jesus Cristo, nós recebemos o Santo Espírito de Deus. O Santo Espírito de Deus habita em nós. Esse Espírito, o Santo Espírito de Deus, o mundo não conhece. Aquele que não entregou a vida para Jesus não conhece, porque não tem experiência. Irmãos, quando o Espírito Santo habita em nós, nós passamos a ter experiências com o Espírito Santo. Nós passamos a sentir o Espírito Santo em nós. Nós sentimos, mas aquele que não entregou a vida para Jesus, que a palavra diz aqui, aquele que está no mundo, o mundo não o conhece. O mundo não conhece o Espírito Santo, porque não o deixou habitar em si, porque não entregou-se a Jesus, porque não recebeu o Espírito Santo, não tem comunhão. Mas nós temos, irmãos, nós que entregamos a vida para Jesus, nós temos o Espírito Santo e temos que fazer o possível dentro do que nos é possível para ter comunhão com o Espírito Santo, nos achegarmos mais e mais a Ele, através da palavra de Deus, através da oração, através da comunhão com o Espírito Santo. E vamos ter comunhão com Ele, se realmente dermos liberdade a Ele para agir em nós. E precisamos também ouvir a voz do Espírito Santo e deixar a vontade do Espírito Santo sobrepor a nossa vontade, renunciar à nossa vontade, para que o Espírito Santo nos conduza para a vontade de Deus. Se nós não renunciarmos à nossa vontade, o Espírito Santo não nos guiará para a vontade de Deus. Estaremos em caminhos diversos. Estaremos muitas vezes nos distanciando de Deus, porque não demos ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo fala a nós. Nós somos a igreja de Deus. Precisamos dar ouvido à voz do Espírito Santo. Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Jesus é tão maravilhoso que rogou ao Pai, e o Pai mandou o Espírito Santo, permitiu que o Espírito Santo habitasse em nós para nos conduzir, para nos fortalecer. É por isso que nós dizemos, em Cristo Jesus somos mais que vencedores, porque Ele subiu ao Pai e não nos deixou órfãos, deixou o seu Espírito em nós, habitando em nós, nos conduzindo, nos preparando para o dia em que vamos receber a coroa da vida, o dia em que teremos a vida eterna, o dia em que encontraremos o nosso Deus face
face a face, o dia que participaremos da Santa Ceia com Jesus Cristo, o dia que estaremos juntos dos nossos entes queridos. O Espírito Santo nos prepara dia a dia, desde que nós realmente venhamos dar liberdade ao Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo, recebe. Se você não entregou a vida para Jesus ainda, entra no seu quarto e fala: Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida e faça de mim uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Porque a partir de hoje, eu tenho a Ti como meu único Senhor e Salvador. Me arrependo dos meus pecados, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida e seja cheio do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo habitar em você e você vai sentir a presença de Deus em você. O Espírito Santo. Se eu fosse falar sobre o Espírito Santo, sobre todos os dons, sobre os frutos do Espírito Santo, não daria o tempo, não daria. Por isso eu tentei simplificar ao máximo. Mas a mensagem é: você não está só. Deus é tão misericordioso. Jesus é tão misericordioso que subiu para o Pai, mas antes dele subir, ele rogou a Deus, e Deus entregou o seu Santo Espírito para habitar em nós, para que nós não sejamos órfãos, para que nós não estejamos sós e para que nós sejamos preparados para não só para viver aqui, sem nos submetermos ao sistema do mundo, sem sermos julgados por Satanás, mas também nos preparando para a vida eterna junto de Deus. Você tem o Espírito Santo? Se não tem, basta entrar no seu quarto e se entregar a Jesus. Onde você está, não precisa ser no quarto. Fazer essa oração, essa pequena oração, e crer que o Espírito Santo habitará em você. Você conhecerá esse Deus vivo e ressurreto que você ouve falar e ainda não conheceu. É o nosso Deus, é o Deus Trino Todo-Poderoso, é o fiel, é o justo, é o misericordioso, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é a essência de nossas vidas, é a razão da nossa existência, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, de Elias e Daniel, é o nosso Deus, é o nosso Pai. Louvado seja o Senhor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Final de semana muito abençoado, muita paz, muita saúde, muitas realizações, muita comunhão com o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te conduzir, deixa o Espírito Santo te consolar, deixa o Espírito Santo te fortalecer. Creia, o Deus vivo habita em você através do seu Santo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia.